Bom, vou aproveitar aqui a presença da Carla Araújo. Carla, para a gente falar de COP30, já que você está em Belém, né? O governo Lula determinou a GLO a ir para Belém, que é a Garantia de Lei da Ordem, né? Dá poder de polícia para as Forças Armadas, certo? Então, Diego, nesse caso específico, né, é uma GLO, digamos assim, um pouquinho diferente, porque era uma GLO para grandes eventos internacionais. É diferente, por exemplo, se a gente falando da questão do Rio, se o presidente determinasse ali no Rio de Janeiro, era uma questão de segurança pública, ela é um pouco mais complexa. No caso aqui, é uma GLO por conta do número grande de autoridades que estão aqui em Belém, né, e o presidente Lula já tinha decretado GLO, por exemplo, no G20 e nos BRICS, no próprio Rio de Janeiro, né? Agora, aqui em Belém, o que a gente está vendo ainda é aquela fase final, né, de obras ali. Tem bastante segurança ali aqui na rua, por enquanto. A movimentação ainda é de um trânsito um pouco intenso, as ruas começando a ficar interditadas. E lembrando que o presidente Lula chegou um pouco antes do previsto, Diego, já está aqui desde o final de semana, cumprindo algumas agendas aí no que a gente está chamando de pré-COP, que a abertura é só oficialmente, né, tem a cúpula dos líderes dos estados nessa semana, a abertura oficialmente é no dia 10. Estava vendo aqui, inclusive, reportagens do UOL que falam um pouco sobre a agenda do Lula e da primeira-dama. Eles já tiveram aparições públicas, né, Carla? Sim, a primeira-dama Janja, no sábado ela participou aqui de um show, né, que teve, enfim, o vocalista ali do Coldplay, a Anitta, outros artistas. Foi um show de graça aqui no estádio Mangueirão, então as pessoas só se cadastravam e iam. A primeira-dama, inclusive, fez um discurso lá, Diego, um discurso longo, enfim, falando da COP, falando da importância e quase que fazendo ali uma abertura extraoficial, digamos assim, né. E aí o presidente ontem visitou algumas comunidades ribeirinhas aqui próximas à capital Belém e hoje também cumpriu a agenda, né, vendo aí a extração do açaí, que é uma fruta típica aqui do Pará, Diego. E aí, enfim, ainda tem outras agendas que o presidente deve cumprir. Amanhã à noite ele tem um jantar que inclusive deve vir, o ministro Guilherme Boulos deve vir a Belém. E aí no dia 7 e 8 começa de fato as reuniões aí dos chefes de estados. Enfim, a gente não tem ainda todas as confirmações dos chefes de estado que virão, por uma questão de segurança, inclusive, Diego, mas a expectativa, pelo que eu estava conversando aqui, da principal liderança deve ser o presidente francês Macron, né? Enfim, a gente tem aí, devem vir outras autoridades, evidentemente, e como a gente também tem noticiado aqui, no caso dos Estados Unidos, a gente vai ver o que vai vir da comitiva norte-americana para cá, imaginando que as grandes autoridades e o presidente dos Estados Unidos não estarão presentes, Diego. Como é que o Brasil vem para essa COP, né? Houve uma maior queda de emissões de gases de efeito estufa em 16 anos, pelo menos um dado positivo a ser apresentado, né? Sim, hoje a gente mostrou, esse dado faz parte de um relatório que foi divulgado hoje, né? Mas, apesar disso, é uma boa notícia, Diego, mas a gente ainda tem, nas emissões agora para 2025, a expectativa ainda de não bater a meta, né? Digamos assim, a gente ainda vai ficar um pouquinho, 9% acima do limite do que a gente chama de, agora na COP a gente vai ouvir falar bastante, gente, que é NDC, Contribuição Nacionalmente Determinada. É o acordo que nas outras COPs, né, os países fazem, se comprometendo a reduzir essas emissões de gases do efeito estufa. Enfim, o Brasil teve aí uma boa notícia no ano passado, 2024, né, esses relatórios são os dados do ano passado, que aí agora a gente vai esperar. E as expectativas para 2025 é de fechar o ano com 1,44 bilhão, como eu disse, 9% acima da NDC do Brasil, mas ainda numa trajetória de queda. Enfim, é uma boa notícia, também seguida do que a gente noticiou na semana passada sobre a queda do desmatamento, também alguns números, né, que o Brasil vai tentar mostrar aqui na Conferência do Clima em Belém, mas também, Diego, a gente sabe que é um desafio enorme aqui, porque há muito a se avançar nessa questão climática e são metas ambiciosas, metas difíceis de se cumprir num curto prazo. E aí não adianta, o planeta é um só, né, Diego? Não adianta um país se comprometer, o outro não. A gente tem que conseguir envolver as autoridades mesmo nesse compromisso climático, né? A gente lida, por exemplo, citando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
Na Assembleia da ONU, por exemplo, ele, quando subiu à tribuna, falou que mudanças climáticas era algo que não era, enfim, desdenhou até, né, sobre a questão das mudanças climáticas. Mas a gente aqui em Belém, a gente tem a expectativa, né, de que a conferência coloque na pauta esses desafios dos países para os próximos anos, e o Brasil tende, né, quer mostrar aí alguns dos seus números de avanço, e a gente vai tentar ver que compromissos o Brasil vai conseguir aí dos outros países para a gente pensar num futuro com um clima melhor para todos nós, Diego. É isso, e contamos contigo. Carla Araújo e toda a equipe do UOL em Belém para acompanhar a COP30. Obrigado, Carla, pela participação, análises e informações. Beijo grande para você. Bom trabalho. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Acompanha aí a cobertura da gente no UOL. Com certeza. Beijo. Valeu. E pelo cenário de fazer inveja. Lindo. Obrigado, Coisa Carla. linda. Valeu. Bom trabalho. Vai começar o pôr do sol agora. Vou mandar uma foto para vocês. Ah, já quero. Inveja. Beijo. Obrigado, Fica aí, Carla. Então, manda foto não. Deixa a gente ver ao vivo. Ih, caiu o sinal. Obrigado, Carla. Beijo pra você. Depois do intervalo, vamos falar sobre a disputa para a Prefeitura de Nova York, que pode eleger pela primeira vez... tem o quê? Tem uma imagem do pôr do sol. Já mostro. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre a disputa para a Prefeitura de Nova York, que pode eleger pela primeira vez um candidato muçulmano e um candidato socialista. Vamos com imagens ao vivo do pôr do sol em Belém. A gente sai para o intervalo com essas imagens e volta num instante só. Oxa! Que lindo, hein? Até já.